Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, nosso bate-papo é sobre algo que faz parte da vida de todo mundo, sabe? Mesmo que a gente nem pare para pensar nisso. São os chamados direitos fundamentais. Dá para imaginar eles como as regras mais importantes do jogo, do nosso país, criadas para proteger cada pessoa. Então, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar juntos o que são essas garantias e, claro, como elas aparecem no nosso dia a dia. Para a gente começar, que tal pensar um pouquinho nisto aqui? Saber a resposta é basicamente como entender as regras daquele jogo que todo mundo joga, que é a vida em sociedade, né? E quando a gente entende as regras, a gente se sente mais seguro, a convivência fica melhor. Então, bora lá, vamos mergulhar nesse conhecimento. Olha, uma boa forma de pensar é a seguinte: entender os direitos fundamentais é quase como ter um manual de instruções da nossa cidadania. E olha, não é para pensar que isso é alguma coisa distante, sabe? Aquela coisa guardada em livros de lei que ninguém lê, nada disso. Na verdade, são ferramentas que a gente usa ou deveria usar todo santo dia para garantir nosso respeito. E aqui, pessoal, a gente chega num ponto crucial. A regra de ouro, podemos dizer. É que esses direitos, eles valem para todo mundo, sem exceção. É tipo o sol, sabe? Ele nasce para todos, não escolhe para quem vai brilhar. Então não importa a profissão, de onde a pessoa veio, a idade, no que ela acredita, a proteção é exatamente a mesma para cada um. Ok, então a gente já entendeu a importância deles. Mas, afinal, o que são esses direitos na prática, no frigir dos ovos? Vamos deixar isso bem claro agora, de um jeito simples, para não ter erro. A melhor imagem que a gente pode ter na cabeça é essa mesmo, um escudo. Pensa no escudo protetor. Os direitos fundamentais são isso, são as garantias mais fortes que existem. E elas estão lá escritinhas na nossa lei mais importante, que é a Constituição. E para que serve esse escudo? Ora, para proteger o que a gente tem de mais precioso: a nossa vida, a nossa liberdade e, claro, a nossa dignidade. Agora, dá uma olhada que interessante esse resumo da missão deles. Não é uma lista de coisas aleatórias, não. Cada um tem um porquê. Primeiro, proteger a vida, que é o começo de tudo, né? Depois, garantir a liberdade, que nos dá o poder de escolher nossos caminhos. Aí vem a igualdade, para assegurar que todo mundo tem um tratamento justo. E, por fim, a dignidade humana, que é basicamente o respeito que toda pessoa, sem exceção, merece. São esses os pilares que seguram uma sociedade justa de pé. Essa comparação aqui ajuda a gente a entender perfeitamente. Vamos imaginar que o Brasil é uma casa bem grande e todos nós moramos nela. A Constituição, então, seria o quê? Seria o livro de regras de convivência dessa casa. E os direitos fundamentais? Ah, essas são as regras mais importantes de todas. Aquelas que ninguém, mas ninguém mesmo pode desrespeitar. Nem mesmo quem está no comando da casa, ou seja, o próprio Estado. E isso, pessoal, nos leva a um ponto essencial. Esses direitos não estão lá só para enfeitar. Não são só palavras bonitas no papel. Eles têm uma função muito, mas muito prática. Eles funcionam como um freio. Isso mesmo, um freio. Eles impõem limites ao poder do Estado justamente para garantir que ninguém, nem a autoridade mais poderosa que for, possa passar por cima de um cidadão com abuso ou injustiça. Beleza, já entendemos a teoria, o porquê das coisas. Que tal a gente ir para a prática agora? Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam a maior parte desses direitos. Com o exemplo, a gente sabe que tudo fica mais claro. Olha aí os três grandes pilares. Primeiro, vem o direito à vida. Esse é o básico do básico, né? Sem vida, o resto perde o sentido. Logo depois, a gente tem o direito à liberdade, que é o que nos permite pensar por conta própria, falar o que a gente pensa, escolher o que fazer da vida. E fechando o trio, o direito à igualdade. Esse garante que a lei tem que ser a mesma para todo mundo, sem tratamento especial ou privilégio para ninguém. E todos esses direitos, todos eles, são construídos em cima de uma base, uma ideia central, que é talvez a mais importante de todas: a dignidade da pessoa humana. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa, de forma bem simples, que cada ser humano tem um valor que não tem preço, só pelo fato de existir. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como se fosse um objeto, um número, uma coisa. Todo mundo merece respeito. Agora vamos tocar num ponto que sempre gera muita dúvida, muita confusão. A pergunta é: será que esses direitos não têm limites? Quer dizer, será que a gente pode fazer absolutamente tudo o que quiser em nome de um direito? Boa pergunta. Vamos investigar isso juntos. E a resposta é bem direta: não, nenhum direito é ilimitado ou absoluto. E olha, talvez essa seja uma das lições mais importantes da nossa conversa de hoje. Pensa numa orquestra. Para a música sair bonita, afinada, todos os instrumentos precisam tocar juntos, em harmonia, certo?
Um não pode tocar tão alto que ninguém consiga ouvir os outros. Com os direitos é a mesma coisa. E esse exemplo aqui mostra essa ideia de harmonia de um jeito perfeito. Vamos pegar a liberdade de expressão. É um direito fundamental? Com certeza. Mas ela tem um limite. Ela não pode ser usada para atacar, para ferir a dignidade ou a segurança de outra pessoa. É aquela frase que todo mundo conhece, né? O meu direito termina onde começa o do outro. É exatamente isso. Tá, mas e aí? O que acontece quando dois direitos parecem bater de frente? A imagem de uma balança ajuda a entender. A solução não é jogar um direito fora, mas sim achar o equilíbrio entre eles. E quem tem a tarefa de pesar cada caso e encontrar esse equilíbrio? É o Poder Judiciário, sempre se baseando no que diz a nossa grande regra, a Constituição. Bom, já estamos caminhando para o final da nossa conversa, então agora é hora da gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça e revisar, porque entender tudo isso é tão importante para a gente ser um cidadão mais consciente, mais preparado. Então vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, direitos fundamentais são o nosso escudo de proteção, garantidos pela Constituição. Segundo, eles servem para limitar o poder do Estado e, com isso, proteger a gente. Terceiro, os mais centrais são vida, liberdade e igualdade. E quarto, muito importante, nenhum direito é absoluto. Eles precisam viver em equilíbrio, como numa orquestra. No fim das contas, eles são a base para a gente conseguir conviver de forma justa. E para a gente fechar, eu quero deixar uma reflexão no ar. Pensa um pouco no seu dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, com os amigos. Qual desses direitos fundamentais você acha que está mais presente? Parar para pensar nisso ajuda a gente a dar mais valor para essas garantias. Afinal, conhecer nossos direitos é sempre o primeiro passo para exercer nossa cidadania de verdade. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima conversa.